refrescar a memória do que a gente leu. E levantando-se, lá, Atos 5,17, e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com eles, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram na manhã cedo no templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere, para que de lá o trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão, e voltando, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém estava lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e o trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo, e trazendo-os apresentaram o conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos pedimos expressamente para que vocês não ensinem neste nome? E eis que encheste Jerusalém com essas doutrinas e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém respondeu Pedro e os apóstolos: disseram: importa mais obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao que vos mataste, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o levantou como príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram deliberadamente para matá-los. Mas, levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos e disse: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que havia de fazer a este homem, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e desenganados. Depois deste levantou Judas o Galileu no dia do alistamento, e levou muitos povos assim, mas também este pereceu, e todos que estavam com ele foram dispersos. E digo-vos: dai em mão destes homens, deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, açoitando, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e deixaram livre. Retirando-se, pois, da presença do conselho, alegraram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Cristo Jesus. Então, nós estamos falando um pouco sobre a fé, estamos aprendendo sobre a fé cristã, não a fé evangélica. A fé cristã e fé evangélica são duas coisas diferentes. A fé cristã, você ama Cristo pelo que Ele é. A fé evangélica ama Cristo pelo que Ele dá ou pela condição de onde você está. Exemplo: o evangélico ele escolhe lugar para congregar. O cristão ele escolhe o lugar pela estrutura e pelo rito. O evangélico ele entra aqui, dependendo da visão dele, ele olha assim: as irmãs não estão de saia, então eu vou congregar aqui. O evangélico ele chega aqui: as irmãs estão de saia, então eu não vou congregar aqui.
As irmãs aqui cortam o cabelo, então eu não vou congregar aqui. As irmãs aqui cortam o cabelo, então eu não vou congregar aqui. As irmãs aqui usam maquiagem, então eu não vou congregar aqui. As irmãs aqui usam maquiagem, então eu não vou congregar aqui. O evangélico, ele não está preocupado com o que sai do culto, ele está preocupado com o movimento da igreja. Então, se a igreja é segundo o conforto dele, o que ele gosta, ele vai ficar naquela igreja. Agora, se o fundamento dele é a igreja, não é Cristo. Quando dá o primeiro vento, ele se desvia, fica afastado uns 4 meses, depois ele sai procurando outra igreja evangélica que se adapta. Até aquela igreja também fazer algo que ele não gosta, porque ele não está preocupado com a palavra, ele quer estar no meio do movimento, diferente da igreja primitiva. Então nós vemos aqui algumas coisas, como na parte do 17, a partir do 17, os saduceus, nós aprendemos que os saduceus eram um grupo religioso que era responsável na época pelos sacerdotes do templo. Os saduceus é quem decidia qual família que ia levantar o sacerdote lá para fazer o sacrifício. Lembra que eles estavam no templo, mas não era cristão, tá, irmãos? A gente leu lá em Atos 2, que eles partiam de casa em casa e no templo, eles não congregavam no templo, porque a igreja era perseguida, então eles não tinham templo, eles iam no templo. O templo que está falando aqui, onde estava, a gente viu lá que tinha o pórtico de Salomão, era a sinagoga dos judeus. Eles entravam lá dentro para adorar, para ficar lá, né? Até que a gente brincou aqui, que Pedro e João acabou de ser do Pentecostes, em vez de pregar Jesus, eles foram para dentro da porta formosa fazer rito religioso, ficar lá. Só que no entrar, eles curaram o coxo, né? Só que a mentalidade deles ainda é religiosa, eles não tinham entendido, não tinha caído a ficha. E vocês vão ver até o capítulo 10 que eles não caíram a ficha, que eles são cristãos, não são judeus, né? Que eles não estão mais no rito judaico, mas eles ainda estão amarrados com o rito judaico. Então, você vai ver que pela segunda vez, já aconteceu lá no capítulo 4, que eles, lá no capítulo 4, no verso 20 ao 23, vai dizer que eles já apanharam uma vez. No capítulo 4, eles já apanharam, foram açoitados, e os fariseus, os mesmos saduceus falaram: olha, não sai pregando no nome desse homem, porque vocês estão fazendo errado, é contra a nossa religião, vocês não vão para o céu. Aí já Pedro lá, já sendo falado, Pedro já conversando com ele, já disse, no verso 19, e respondendo Pedro disse: julgai a vós se é justo diante de Deus, ouvir vocês ou fazer a obra de Deus. Isso foi na primeira vez. Agora, aí vem o capítulo 5, que acontece tudo de novo. Tudo de novo. Por quê? Porque qual que foi o problema aqui? Eles estão pregando, fazendo a obra de casa em casa, entra na Ananias e Safira, você sabe o que acontece, eles morrem, entra o temor, os saduceus ficam sabendo que está tendo culto nas casas, falando no nome de Jesus, chamam ele de novo. Agora, pela segunda vez, eles são perseguidos. Lembra que na primeira vez, no final do capítulo 4, termina dizendo assim, no verso 30, diz assim: enquanto estende as mãos para curar, eles fazem uma oração do 29 ao 31 do capítulo 4. Agora, pois, ó Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo teu santo nome, Filho de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Quando eles foram ameaçados e foram açoitados, eles ficaram felizes, eles glorificavam, porque eles foram perseguidos em nome do Senhor, porque estava ali acontecendo uma promessa. Ao contrário, porque eles eram cristãos, não
evangélico. O evangélico, quando vê deserto, ele chora e vai pedir oração para o povo. O cristão, ele se alegra, porque ele sabe que está no caminho certo. Se está se levantando, é porque você está no caminho certo, ele quer tentar te parar. Então, eles vão fazer uma oração para a igreja que, ó, traduzindo, Senhor, nós estamos com medo, porque nós vamos apanhar se a gente for lá de novo. Então a gente só te pede uma coisa, Senhor. Aí ele vai e faz a oração, né? Agora, Senhor, só te pedi uma coisa. Olha para essas ameaças que estão acontecendo aí e cuida de nós. Só que enquanto nós pregamos, que tu venha com a tua mão para curar. Enquanto nós apanhamos, que tu venha com a tua mão para sarar, para fazer prodígio de sinal, que não importa, mesmo que a gente perca a nossa vida, mas que o teu poder esteja conosco. Eles colocaram uma condição para Deus. Falaram assim, a gente está indo, só que pelo menos aonde a gente colocar o pé, a tua glória esteja conosco. Não estamos preocupados se a gente vai apanhar, se vai ser preso. Não estamos preocupados com isso. Viu a diferença da igreja evangélica cristã? A igreja evangélica hoje ela faz campanha para quê? Para que Deus cure. Vai curar para quê? Para voltar para casa e seguir a vida normal? Porque muita gente não é curada dentro da igreja hoje. E por que Deus não cura? Porque não tem propósito. Não tem. A pessoa está na igreja lá, está com diabetes, 600 lá, quer uma cura, quer, para quê? Se Deus te curar, tu vai fazer o quê? Ah, eu vou continuar vindo na igreja. Resolve? Não. Porque você pode pegar o melhor colchão que você tiver, o melhor travesseiro que você tiver, enfiar embaixo da tua garagem, tu pode dormir lá embaixo 10 anos. Você nunca vai se transformar num carro, só porque você está dormindo embaixo de uma garagem. Da mesma forma, você nunca vai ser cristão, só porque você está dentro de uma igreja e foi batizado em águas. Isso te transforma no evangélico. O evangélico, ele vem para a igreja, se batiza em águas, diz que ama Jesus, mas é evangélico por quê? Porque ele anda segundo o movimento evangélico. Ele canta os hinos que são moda na rádio, ele se movimenta conforme as novidades evangélicas que vêm, compra as melhores bíblias que vem de modinha, mas ele não tem transformação de vida. Ele não é cristão. Por quê? Porque o evangélico ele se ofende. O cristão não. O evangélico ele coloca sempre desculpa para fazer a obra. O cristão não. O evangélico ele nunca erra, ele nunca vai te pedir perdão. O cristão pede. O evangélico nunca vai se humilhar, porque ele é soberbo. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Esse cara nunca vai se converter. É por isso que se você vê pessoas dentro da igreja que tem talentos tremendos, você certo, já vem na tua mente alguém aí que canta, tem a voz, mas pisa no carro dele para tu ver. É evangélico, não é cristão. O cristão ele não se preocupa com quem prega, não se preocupa com quem cante, desde que a palavra que está saindo da vertente seja verdade. Ela não venha para nutrir nossas vaidades, mas vem para nos confrontar, nos animar e nos enviar e nos capacitar. Porque, irmãos, todo mundo aqui sabe de onde vocês vieram. Quantos congressos que você viu todo mundo rodopiar? E se eu te perguntar, você lembra de alguma coisa que foi pregada nesse congresso? Você não vai lembrar. Se eu perguntar para você como é que o culto, você fala, mas estava uma glória, como é que foi pregado? Eu não sei, não lembro. É um culto evangélico. Poder não pode, o nosso culto ele é racional. Você pode ter poder, a gente vai se alegrar. Se quiser correr, corre. Se quiser limpar a janela, limpa. Mas você tem que entender o porquê que você está fazendo. Você tem que ter sabedoria. Por que você está fazendo isso? Senão o nome disso é meninice. Você não vê de vez em quando no YouTube o pessoal lá girando, fazendo um monte de coisa lá. Eu lembro que uma vez eu estava no centro de eventos e estava um camarada pregando lá. Aí eu lembro que tinha uma mulher lá, cheia das glórias lá. Só ela assim, eu sentada lá embaixo e olhava lá em cima. E ela cantava até em lírico. Sabe aquelas horas, tem umas mulheres que falam em língua, elas são até lírico, parece que é lírico, né? Ia longe,
mundo olhava, ó, a mulher cheia de espírito. Aí uma hora, eu não sei o que o filho dela fez, ela no espírito, puxou a saia e ela fez assim, ó, pum, acabou o som da mulher na hora. Eu falei, espírito enganador. Então sem coisas que nunca foi Deus e não é Deus, porque Deus não é bagunça. Deus, ele é, tudo que Deus faz é com propósito. Você pode orar em língua, você pode fazer, mas você tem que saber o porquê que está fazendo. E se você cair, você tem que se levantar com um propósito. Eu não digo que ninguém cai, você vai cair, tem. Só que se Deus te derrubou, é para te transformar. Ou você sai dali curado, ou você foi arrebatado, agora levantou e diz, só deitei e fiquei. Então, religiosidade. E caiu porque todo mundo caiu. Eu lembro que nos anos 90 tinha isso, né? Até 2008 ali. Muitos visitantes não tinham coragem de vir na frente da igreja, na frente do púlpito, porque eu não vou lá porque senão caio. Porque era modinha empurrar e cair. E está voltando, tá? Está voltando já. Tem um movimento aí, profeta, não sei do que está voltando de novo a moda do cai-cai. Escuta o que eu vou falar para vocês. Até meados de outubro, vocês vão começar a voltar a ver gente cair na igreja. Ficar caindo. Por nada assim. Aí o pessoal vem com um paninho e bota por cima. Aí eles falam que é repouso do Espírito. Não existe na Bíblia repouso do Espírito. O que existe na Bíblia, o único repouso do Espírito que existe na Bíblia é batismo. A Bíblia diz que eles estavam lá como embriagados, né? Ninguém estava dormindo. Então, se você cair, é porque Deus tem algo contigo. Eu já caí no Espírito. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Mas Deus tinha mistério, por besteira. Eu lembro uma vez, eu e a Zana já era muito convertido. Aí o pastor falou assim: eu vou orar por vocês. Lembra desse fato? E mandou a gente fazer um jejum, né, de 5 dias, lembra? E eles estão orando por nós. Aí ele foi lá na frente, porque a gente tinha recém se convertido, tinha recém se batizado, aliás. E ele foi orar por nós. Só que lá era normal, ele botava a mão na cabeça do povo e o povo caía. E eles iam olhar a mão. Ele viu um poder debaixo de uma coisa, né? Ele botou a mão, né? Deu uma empurradinha, a Zana olhou para mim e caiu. Só ficou em pé, daí falou no meu ouvido: me ajuda, irmão. Eu vou cair. Até hoje eu não sei porque eu tinha que cair, mas a gente é novo convertido, a gente faz tudo que pede, irmão. Tudo que pede. Não tem conhecimento, né? Então tem muita coisa assim. Então o evangélico, ele é diferente do cristão. O evangélico, ele só participa daquilo que lhe convém. O cristão, ele participa de tudo que tem, porque ele não vem por causa do movimento, ele vem porque ele sabe que existe uma promessa: aonde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estarei. O cristão, ele é apaixonado pela presença de Deus. Aleluia! Então o cristão, ele sempre, aonde tem um grupo de pessoas fazendo alguma coisa, evangelismo, ele está no meio. O evangélico também está no meio. Só que o problema é que o evangélico está ali para se aparecer, ou para dizer que está fazendo alguma coisa em nome de Deus, mas ele não tem fruto. Ele não tem fruto. Ele não vive em novidade de vida. Então a gente viu que no 19 ao 21 que eles foram perseguidos, foram presos. E quando eles foram presos, Deus enviou um anjo, porque eles, na primeira vez, Deus não enviou um anjo, eles foram soltos. Mas como insistiram em prender eles de novo, Deus agora envia um anjo. Imagina, eles lá no fundo da delegacia, por assim dizer, o anjo passa. Eu creio que deve ser o mesmo anjo que abriu a porta, a pedra do sepulcro, irmão, porque a Bíblia diz que os soldados estavam na frente da pedra do sepulcro, que não viu a pedra abrir nem Jesus sair. Porém, quando eles olharam para dentro, a pedra estava aberta e Jesus não estava lá. Alguma coisa aconteceu. Então o anjo entra lá dentro, fala com eles: ó, estou tirando vocês daqui, tá? Mas vocês vão voltar lá, pregar de novo. Não é para vocês ir para casa. Estamos juntos. Foi por isso que o anjo buscou, porque o anjo sabia, Deus sabia, que a fé deles era uma fé que tinha raiz. Hoje as pessoas fazem programações na igreja
movimentos, só que não tem raiz, é só para mover, só para fazer um movimento na igreja, para dizer que tem uma festa, né? Quantos congressos nós já participamos e raramente a gente se preocupou com gente de fora. A gente convida sempre os da casa, sempre os mesmos, ou a igreja tal, cantor tal, mas visitante para ganhar alma para Jesus, que é bom? Nada, porque é evangelho. O cristão, ele não trabalha em prol de uma religião, o cristão ele trabalha em prol do céu. Então ele não precisa de festa para atrair pessoas. A vida, onde ele está falando de Jesus. Se ele está no ônibus, se a pessoa abriu, o assunto dele é Cristo, é o céu, porque ele vive em novidade de vida. Se ele está trabalhando e alguém vem falar com ele, ele já vai falar de Jesus. Se ele vai falar com o vizinho, ele já vai falar com Jesus, de Jesus. E as pessoas pensam, poxa, esse cara é chato, mas vai falar do quê, irmão? A nossa vida terrena, ela dura só 80 anos. O que passar disso é lucro. Você vive aqui só 80 anos. Você já parou para pensar que a tua existência nessa terra é 80 anos só? Daqui a 80 anos não vai entrar nem o pó. Já foi. Só que a eternidade é para sempre. Então eu não posso ficar investindo no que é passageiro. Deus te chamou para investir naquilo que é eterno. Então eu tenho que começar a fazer desde já. Aleluia. Então o anjo vem e passa. Daí eles vão até lá, passa a noite, chega ao sinédrio, para que eles vão ser julgados. Busca os camaradas que nós pegamos lá. Aí o carcereiro vai, cumprimenta os guardas, vem pegar os camaradas que estão presos. Quando ele chega no calabouço, está trancado, mas não tem ninguém lá dentro. Eu falei, mas não pode? Aí o guarda, mas não passou ninguém por aqui? Aí alguém lá de fora vem correndo e fala, ó, vocês não vão acreditar aqui. Os camaradas que vocês prenderam ontem, não sei se por onde fugiram, mas estão lá no templo pregando de novo. Dessa vez vai mais escolta, só que agora o que acontece? A igreja já sabia que eles tinham sido presos, o povo já sabia. Agora, quando eles entram, eles têm que entrar de fininho, por quê? Porque o povo, lembra que eles fizeram um pedido para o Senhor? Senhor, nos concede agora, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, ou seja, não deixa a gente se acovardar, Senhor, é contigo agora, a gente vai lá, mas me dá coragem para eu fazer, senão não vai dar certo. Então o Espírito Santo toma conta deles, e eles vão cheios do Espírito agora, pregar e profetizar. Detalhe, antes de ele ser preso, eles estavam fazendo o quê? Prodígios e sinais, ganharam a confiança do povo. Quando veio o governo para prender eles, agora o governo tem medo, porque o povo podia se rebelar contra eles, contra a polícia ali na época, guardas do época. Então, com medo de ser apedrejado pelo povo, eles fazem um convite formal. Doutor Obséquio, Vossa Senhoria podia nos acompanhar? É só tomar um cafezinho com nós lá, não vai acontecer nada. Aí eles pegam eles com todo jeitinho, e eles podiam fazer o quê? Se fosse evangélico, dizer, não, irmão, agora só sai daqui, só vou para lá se tu tiver um mandado. Não é assim? Porque o evangélico, ele sempre vai estar em busca dos seus direitos. O cristão não. O cristão não se preocupa com o seu direito, porque ele sabe que tudo que acontecer na vida dele é propósito de Deus. O evangélico não. Ele não bota o pé em qualquer lugar em nome de Cristo. Tem que ter uma condição. E eles vão. Agora eles vão de novo, e os mesmos saduceus que bateram, aceitaram, estão lá esperando ele. Só que no meio desse camarada, tem um camarada chamado Gamaliel. Gamaliel, você vai ver esse camarada lá em Atos 9, nós vamos ver lá na frente, que esse camarada aqui, ele estava ensinando um camarada chamado Saulo de Tarso, que vai aparecer na história lá na frente. Ele era o professor. O Gamaliel era o camarada mais sábio, era o professor mais sábio, mais estruturado que tinha da lei. Todo mundo se dobrava para ele, porque ele era um cara religioso, porém ele era um cara misericordioso. E ele era um camarada bom. E quando eles queriam prender de novo, por quê? Porque no meio da adversidade, eles
vão ser presos. Em vez de eles ficar quietos, eles não ficam quietos, não esperam pelo advogado. O que eles fazem? Eles pregam de novo. Tudo que eles pregaram lá em Atos 4 para os saduceus, eles pregam de novo. Olha, nós já falamos uma vez, vamos pregar aqui de novo. Olha, você não entendeu. Jesus, aquele que vocês mataram, repete de novo, que vocês mataram, que Deus levantou ele como príncipe para perdoar os nossos pecados e os seus pecados. Nós somos testemunha. E ele vai pregando. Aí no final eles são ameaçados. Aí nesse momento Gamaliel dessa vez está ali, e ele não estava na primeira vez. Ele chama e fala: pera um pouquinho, manda esses homens para fora. Ou seja, manda para fora. Só que nesse inteirinho que eles mandam para fora, os soldados fazem o que? Os apóstolos açoitam. Enquanto eles estão aqui decidindo o que vão fazer, os cristãos estão apanhando lá fora. E Gamaliel fala: olha, vamos deixar de mão, gente, porque havia um camarada chamado aí Galileu, Judas o Galileu, ele também se dizia ser alguma coisa, mas esse cara morreu e não deu em nada. Depois tem um tal de Tadeu aí que se levantou dizendo ser alguma coisa, também não deu em nada. Agora eu digo uma coisa para vocês: deixe esses homens de mão, porque se a obra que esses caras estão fazendo for de Deus, a gente está se levantando contra o próprio Deus. Porque Gamaliel é um cara, sabe? Ele fala assim: a gente entende de lei, mas a gente sabe que Deus usa as coisas loucas para confundir os que são. Então larga esses homens para que vocês não se encontrem se levantando contra o próprio Deus. Até porque, irmãos, fazia 470 anos que Deus não falava com o seu povo. Deus só volta a falar com o povo depois que Jesus se dá na cruz. Até Jesus se dá na cruz, por 470 anos, Deus não fala com o povo. Eles fazem sacrifício, mas nada acontece, nem uma voz, nada. O povo está na surdina por 470 anos. Por isso que quando tu comprava uma Bíblia antigamente, vinha 4 folhas em branco. Cada folha em branco representava 100 anos. Agora não tem mais isso. Agora, até as Bíblias são graça. Você tem que cuidar com o que você compra. Então, você vai ver que ele sai dele, quando eles voltam açoitados, eles não se abatem, porque eles confiavam e sabiam que, e eu entendo aqui, irmãos, que só Deus para te dar paz no momento de angústia. Só Deus. Esses dias eu estava vendo, acho que até mandei para vocês lá do pastor. Eu mandei no grupo, se vocês assistiram lá, do pastor que perdeu toda a família. O camarada chegou lá, perdeu família, perdeu tudo, foi corretido. Só Deus para dar graça, para você ver, não chegar nem a enterrar o teu próprio filho e continuar firme. Tem um outro livro, uma outra passagem também, um outro testemunho de um missionário argentino, Hernandes. E ele tinha a esposa e 2 filhinhas. E eles estavam lá, eles estavam, se eu não me engano, me falha a memória, aqui pertinho, como é que é? Cuba. E teve um tempo que Cuba, como agora é proibido o evangelho. Muitos missionários voltaram de Cuba, foi fechado. Aí Nicarágua, Cuba, até Venezuela foi fechado o evangelho. Foi proibido. Eu lembro que nós começamos a sede, mudou muito de missionário. A sede de Camarim, lá em Cuba, no terreno, foi fechado. E esse camarada, isso nos anos 70, 70 ali, ele estava como missionário lá, e um dia chegou o pessoal da Revolução, e na época não gostava do cristianismo, porque toda pessoa revolucionária não gosta da questão. Você sabe o que eu estou falando, né? Como eu estou gravando, eu posso falar nomes aqui de partido. Então, pegaram ele, a esposa e as 2 crianças, uma de 5 e um menino de 8. E quando pegaram ele, levaram ele até para deixar a criança, as 2 crianças e a mulher encostadas no muro, e levaram ele lá em cima do escritório. E lá no escritório ele conseguia ver os filhos lá. E o camarada diz: assina aqui,
volta para a Argentina, nega esse teu Jesus aqui, que volta você e a tua família, e eu não quero mais você aqui nesse país. E ele dizia: não posso, eu não posso. Aí a mulher lá embaixo cantou a música: eu vou seguir a Jesus Cristo. O hino da harpa conhecido. E o Senhor cantou. Aí quando ele viu ela cantando, ele falou: não posso. Tu tem certeza? Tenho. Primeiro tiro do primeiro filho. Vai falar: agora assina, senão vai morrer a tua menina. Ele: não posso. Tem certeza? Matou o segundo filho. Aí botaram ela de joelho para frente dele agora. Vai assinar? Daí ele esmoreceu. Quando ele olhou ela, e ela cantou lá debaixo: não, irmãs, tu não renuncia a Jesus, porque daqui a pouco, ela disse assim: não me tira o privilégio de ver meus filhos no céu. Eles já foram, só falta eu. Não seja covarde, irmãs, daqui a pouco nós estamos no céu. Aí ele enche o pulmão e diz: não. Então ela morre. Aí, para mostrar assim empatia, né? Eles veio aquele caminhão que amassa asfalto e passou por cima do corpo dos três na frente dele, e não mataram ele para deixar como exemplo. Ele ficou muitos anos preso, mas depois saiu. Depois houve uma intervenção argentina lá, não sei o que é. Se o Hernandes fosse um evangélico de hoje, tinha renunciado. Porque os evangélicos hoje não têm um fundamento em Cristo, eles têm um fundamento na religião. Eles aprendem a amar a noiva, não a Cristo. Se a noiva não for da forma que eles querem, eles não cultuam. Se Cristo está ali, não está. Se só estiver falando em nome, já está bom. Se não tiver prosperidade, se não tiver não tiver movimentos, se não cantar as músicas que eles querem, se não chamar os pregadores que eles querem, se não tiver o revelamento, nada disso não adianta. Mas o cristão não, porque o cristão ele não depende de culto. O cristão ele aprende que o altar dele é no quarto em secreto, porque a igreja, ele saiu dali e encheu as casas de ensino. Eles iam de porta em porta ensinar. Eu sempre digo que o fogo não cai do altar ainda. O fogo não cai no altar, o fogo cai no teu quarto. É o teu quarto que tem que estar cheio da glória de Deus, não é? Porque, irmão, vai chegar um tempo e não vai demorar. Eu creio que nas minhas contas, assim, o Fabiano falando, eu acho que a gente vai ter só uns 8 anos de liberdade, só. Uns 8 anos. Não creio que passa disso, de liberdade cristã, porque não é por ser mal, é que a perseguição ela faz bem para ele. A igreja que é perseguida, ela é salva. A igreja que não é perseguida, ela é morna. Aonde tem perda, irmão, se você tiver a oportunidade, entra no YouTube e procura por Portas Abertas. Você vai ter o site www.portasabertas. Você vai ver história de um monte de cristãos sendo perseguidos. Todo dia. Foi feito um estudo e se chegou a uma estatística agora em 2024. Até 2024, a cada 1 hora morrem 11 cristãos no mundo. A cada 1 hora, 11 cristãos são assassinados no mundo. Ou seja, nessa hora que nós estamos aqui, 11 já desceram a sepultura. Tamanha perseguição. E o Brasil está como? Preocupado com os cristãos? Não, porque são evangélicos. O evangélico, ele cuida de si mesmo, não cuida dos de fora. E nós temos que trocar essa mentalidade. Não é os cristãos lá, são os nossos irmãos, porque a gente não come só. São nossos irmãos. Então, se a dor deles não é a nossa, nós não fazemos parte da igreja de Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja evangélica que não tem nada a ver com Cristo. Então, quando Jesus chama eu e você,
ele se responsabiliza. E a gente sabe que se for da vontade dele, a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Guarda isso no seu coração. Deus tem planos. Se você abrir Efésios capítulo 2:10, abre lá. Tem uma coluna, né? E do lado da coluna tem o capítulo 1, certo? Está assim na tua Bíblia aí? O capítulo 1 está do lado do 2 aí. Não precisa ver a folha? Está isso aqui? Então, se você vê 4, 3 e 4, 1, 3 e 4 vai dizer assim, ó. Se você ficar no, vai ficar no 2, que eu já vou para lá. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, o quê? Abençoou, isso é lá no 3, tá? Capítulo 1, verso 3. O qual nos abençoou com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeiro ponto, então, por que eu não preciso fazer campanha? Porque eu já sou abençoado. Então, tudo que Deus for fazer para mim, eu sei que Deus tem um propósito. Por quê? Porque eu já sou abençoado. Eu já sou. Eu não preciso vir buscar uma bênção. Eu já tenho a bênção. A bênção já está na minha mão. E por que essa bênção está? Porque lembra que eu falei quarta-feira passada? Tudo que você vai ser e tudo que você vai ter já está dentro de você. Porque Jesus disse que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ele está falando, não é riqueza lá de fora. A riqueza é o que está dentro de vós. E como é que isso pode sair daqui para parar nas minhas mãos? A partir do momento que eu faço aquilo que fui chamado para fazer. As bênçãos, segundo o Antigo Testamento, ela é consequência de intimidade com Deus. Ou seja, então ela que corre atrás de você, não é você que corre atrás dela. À medida que você faz para Deus, Deus vai dar um mínimo para você. Lembra que eu falei? Domingo, porque muita gente fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. Faz, irmão. Deus não faz acepção de pessoa para salvar. Para salvar ele não faz. Ele salva o rico, o pobre, todo aquele que o coração dele estiver aberto, Jesus vai salvar. Agora, para usar, faz. Lembra Provérbios 8? Não precisa, anota aí. Provérbios 8 diz que o seu segredo, acho que é Provérbios 8, 3 ou 13, não lembro agora, mas é Provérbios 8. O seu segredo é somente para aqueles que o amam e o temem e o buscam na madrugada. Primeiro eu tenho que amar. Se eu não amo, eu não temo. Se eu não temo, eu não busco. Então quem ama, busca. Quem busca, teme. Então é um processo, né? Ou seja, tem um temor. Quem é casado ama o esposo ou ama a esposa. Porém, por mais as dificuldades, você sabe que você tem um temor de separar, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Por mais que a relação está boa, está ruim, não importa. Você tem um temor. Opa, eu não vou fazer isso errado porque eu sei que meu esposo não gosta. Eu não vou fazer isso errado porque eu sei que a minha esposa não gosta. Vice-versa, você tem um temor de não magoar, né? Temor de Deus não é ter medo de ir para o inferno. Temor de Deus na Bíblia é você temer de não ofender, de não usar a sua palavra para envergonhar Ele pela sua palavra lá fora. E hoje a gente vê que a igreja evangélica, ela não tem temor. Ela usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Ela usa o nome de Deus para fazer um monte de coisa. Ela usa o nome de Deus para negociar. Eu lembro quando eu tinha loja, quando chegava um camarada dizendo, irmão, pode vender para mim que serve de Deus. Eu falei, agora eu estou não vendo não. Ô irmão, por quê? Eu falei assim, porque se você precisa de Deus para ser teu itinerante, é porque caráter você não tem. Homem de Deus, onde ele bota o pé, Deus já está com ele. Não precisa anunciar que eu sou alguma coisa. Eu não preciso falar uma Bíblia embaixo do braço para dizer que sou crente. A
A Bíblia diz que nós temos, quando a Bíblia fala, quando o Jesus fala ali, vós sois sal da terra, sede sal da terra, que tenha temperança, para que não perca e para que não seja insípido, e os homens não venham pisar em cima de você. Porque quando vós for experimentado, seja luz. O que nós aprendemos com a religião? Que o crente, ele tem que ser sal da terra, então ele tem que se vestir diferente. Mas se eu pegar um copinho botar meio copinho aqui de açúcar, sem rótulo, e meio copinho de sal e dar para você, você vai olhando, você vai saber quem é quem? Não. Então não tem nada a ver com o que nós aprendemos. Está desconstruído. A Bíblia diz que seja sal e luz, para que quando vós for experimentado, você venha dar exemplo e não venha ser ensino. Ou seja, Deus não olha pela tua aparência, Deus olha pelas tuas atitudes. É isso que Jesus está dizendo. Mas nós aprendemos que é pela aparência. Eu não peguei isso para vocês erroneamente. Então, essa é a diferença. Então, eu tenho que entender que para que o reino de Deus venha parar aqui, para que a minha fé venha alicerçar, eu tenho que entender uma coisa. Efésios 2:10 diz assim, para entender melhor isso aqui, vamos ler a partir do 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, porque somos feitura da sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tem uma vírgula, presta bem atenção agora. As quais Deus preparou para que? O que está escrito na tua Bíblia aí? Para que andássemos nela. Eu preciso me preocupar, irmão? A obra está o quê? Pronta. Eu não tenho que inventar coisa, irmão. A obra está pronta. Ou seja, Deus, por isso que eu pedi para você ler Efésios 1. Efésios 1:4 diz que Deus já te elegeu nele. Ou seja, quando Deus te elegeu antes de Adão e Eva, Deus já tinha te escolhido, lembra? João 15:16, não fosse vós que me escolheste, foi eu que escolhi por vós, para que vai e dê fruto, e tudo que você fizer, dê fruto e permaneça. Efésios 2:10 está dizendo o quê? A qual Deus preparou para que você ande nela. Ou seja, lembra que eu falei? O que você vai ser, o que você vai ter está dentro de você. E quando é que eu começo a botar para fora? Quando eu começar a fazer, né? Eu vou usar o exemplo aqui da Estela. Vou te usar aqui, Estela. A Estela trabalha lá no prédio, né? Está lá de recepcionista, de vigília. Deus falou que ela levantou lá como está lá na terra. Já entendeu o mistério, né? Então, a Estela não está lá de burca e uma plaquinha escrito aqui, sou evangélica, oração aqui. Não, ela está lá atendendo todo mundo. Só que como a Estela, ela é uma serva de Deus e ela se manifesta nas oportunidades que Deus dá, ela não fica esperando o pastor mandar, porque o evangélico só faz aquilo que o pastor manda. O pastor tem que falar assim, irmão, nós vamos fazer evangelismo lá, tá? O cristão ele não precisa mandar, a vida dele é o evangelismo. A igreja evangélica tem que marcar reunião para fazer evangelismo. O cristão não precisa, porque você é rodeado de pessoas todos os dias. Então todo dia tu pode convidar alguém para vir para a igreja. Se vai vir, não sabe, mas a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. A semente fica, uma hora aparece. Então, o que acontece? A Estela está lá. O que Deus faz? Alguém vai lá conversar com a Estela, se ela começa a conversar, a glória de Deus que está dentro vai começar a resplandecer. Ela está sendo experimentada. O pessoal vai olhar para a Estela e vão começar a conversar com ela. Quando vê, é tão automático que a Estela está trazendo o povo para a igreja. A pessoa já começa a procurar, começa falando. Isso é reino de Deus, irmão. É reino de Deus. Olha a diferença do evangelho. Eu lembro que no começo do ministério aqui, há muitos anos atrás, alguns meses atrás,
teve um camarada que visitou nós, eu lembro como se fosse hoje, ele sentava na terceira cadeira naquela fileira, ele sentou ali. Acabou o culto, ele chegou e falou assim: ó, pastor, meu nome é fulano de tal. Pois não? Pode falar. Aí disse assim: ó, eu estou com a minha filha, eu tenho uma filhinha de 2 aninhos, trabalho em tal empresa e eu preciso de R$270 para comprar remédio. Lembra disso? Para pagar a luz, né? Para pagar a luz. Tinha 2 que estavam atrasados, né? Você dá 200 e pouco. Eu só que assim, pastor. Eu perguntei assim: tu congrega? Já congrego. Tu congrega onde? Ah, estou congregando em tal igreja. Eu, tá, eu disse: então, pastor. Ele: não, a gente já falou lá, né? Mas fazer o que, né? Eu falei: irmão, faz o que vai para tua casa. Eu vou conversar com o povo aqui. Depois de conversa. Aí eu cheguei em casa, mandei mensagem para o povo: olha, tem um irmão assim, tal. Mas em nenhum momento eu falei que ele era de outro ministério. Tem um cara assim. Eu olhei aí eu pedi ajuda, daí a Eliana acho que ajudou, né? Alguns irmãos ajudaram. Alguns irmãos se levantaram, ajudaram. E nós tínhamos um dinheiro no caixa, mas não tinha comprado o ar-condicionado. Aí a gente pegamos o dinheiro e mandamos para ele. Daí quando mandei para ele, ele veio aqui, agradeceu e tal. Aí ele disse: ó, pastor, só me pede eu estou meio envergonhado, porque a minha esposa gosta de lá. Eu falei: irmão, eu não sou evangélico. Aí ele: como assim? O evangélico só ajuda o que beneficia ele. Meu papel como cristão é te ajudar, porque tu é meu irmão em Cristo. Não importa a placa da tua igreja, não importa se tu congrega na igreja A, igreja B. O meu papel como pastor é te ajudar. Não importa, porque a igreja evangélica, o evangélico, ele só trabalha e ajuda quem beneficia. Ou seja, vamos entregar a marmita para fulano lá. Ah, mas se a família não vinha, eu não vou levar cesta básica para eles, porque eles não querem nada com Deus. Não, querido, isso é diabólico. Isso é diabólico, irmão. Querer ajudar as pessoas por interesse é diabólico. Jesus nunca falou assim: ó, eu vou te curar, tá? Mas se tu não ficar comigo, eu não vou botar na tua cabeça, não. Jesus orava pela pessoa e dizia: vai em paz. Ele falou assim: ó, se junta com nós. Se a pessoa quisesse ficar, quando ele chamou Maria Madalena, ele não falou: ó, Maria Madalena, eu tenho um ministério enorme para ti, vou fazer de ti uma mulher tremenda. Não. Ele expulsou os demônios dela e disse: vai em paz, não peques mais, para que coisa pior não aconteça. Ele virou as costas e foi embora. Mas quem foi atrás de Jesus? Maria Madalena. Ela foi atrás e ficou com ele. Mas Jesus nunca fez nada em troca, irmão. O que é os evangélicos? Nós não somos evangélicos, né? Eu repreendo esse nome de Jesus. Se tu não fizesse, eu não te ajudo. Quantas vezes ouvi da minha liderança na época: não perde tempo com essa família, eles não têm nada. Mas tem criança, eles precisam. Então, a igreja verdadeira, ela ajuda sem olhar quem, ponto, porque é da natureza da igreja, é da natureza de Cristo. Terceiro ponto: a obra já está feita. Então eu não tenho que ter medo de pregar. Se Deus falou assim, que Deus, se você tem um sonho, você tem o sonho de pregar, ora e Deus vai te dar a capacidade, Deus vai te capacitar. Por quê? Porque já está feito. Você só tem que fazer o quê? E você só tem que andar. Se Deus te deu o dom de cantar, se especializa. Vai dar errado? Não tem como dar errado. Por quê? Porque a obra já está feita. Se você já nasceu com o dom, é só que tem que guardar uma coisa. Às vezes a música é apenas uma ferramenta, né? Às vezes é só uma ferramenta. Semana passada eu recebi um convite de um pastor amigo nosso. Já faz um ano que está pedindo para ir lá. Sabe, toda vez eu não consigo ir, irmão, né? Eu não consigo ir. Eu não me vejo cantando playback, eu não me vejo tocando na igreja assim. Porque eu não sei dizer para vocês. Não me agrada, não gosto. Eu gosto de cantar aqui na igreja.
como ferramenta, porque o papel do ministro é fazer com que a igreja adore. Mas esse negócio de eu ir lá, estar aqui o irmão, ir lá se apresentar e cantar, eu não consigo, não me desce mais, eu não consigo. Eu pedi perdão para ele, irmão, me perdoa. Se quiser que for dar uma palavrinha de 10 minutos, eu vou. Se for uma hora, eu vou ir para sentar para aprender contigo, mas para ir tocar e cantar com a igreja é meio difícil. Eu não consigo. Não vai, não sei. Parece que ligou que eu não consigo fazer isso. Porque a adoração é algo muito sério na igreja, a gente não pode usar ele para qualquer coisa. Então, eu tenho que entender que a obra já está pronta, porque eu sou feitura da sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E olha que Deus fala da continuidade. Colossenses 3, 23 e 24. Vamos ler a partir do 22. 3, 22 até o 25. Amém? Diz assim: vós, servos, obedecei tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ponto. Vamos pegar só esse trecho aqui. Obedecei tudo o vosso Senhor segundo a carne. Está dizendo segundo o Espírito? Não, segundo a carne. Por quê? Porque aqui nós não devemos nos espiritualizar. Eu só vou ajudar a irmã Maria se eu sentir no coração. É isso que ele está querendo dizer. Porque se for segundo o Espírito, eu só vou ajudar a Júlia se eu sentir o Espírito de ajudar ela. Ah, mas eu orei e Deus não mandou ir na casa dela lá orar por ela. Não. Ele está dizendo aqui, ó: obedecei tudo o vosso Senhor segundo a carne. Você não espera descer o Espírito, não espera descer no coração. Faça. É da tua razão. Porque é uma obrigação. Eu não posso fazer, eu só vou perdoar se eu sentir de perdoar. Não. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então faça na carne. Não servindo só na aparência. Não, eu vou lá ajudar, porque daí, né? Bato uma selfie lá com a irmã Maria, visitando a irmã. Ó, o pastor está visitando os irmãos. Aparência. Foge da aparência. Ó, o irmão foi lá e pegou uma cesta básica, né? Teve um empresário que queria entregar 10 cestas básicas para nós no começo do ano. Mais de 10, uma coisa assim. Vamos lá antes do final do ano, mas enfim, você era empresário. Só que daí ele falou assim: não, pode ir para cá que a gente traz. Só que ele queria o seguinte: aí eu falei assim: a gente aceita, porém, sem foto. Aí o irmão não quis. Mano, mas a gente precisa, né, bater a foto. Eu falei: não precisa. Se tu quiser trazer e bater foto só dos alimentos, e bater assim na frente da casa, sem ter as pessoas, fica à vontade. Mas a Bíblia diz, irmão, que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Não podemos tocar trombeta, é pecado. Mas eu bato nas outras igrejas. Eu falei: é outra igreja, nós não. Aí ele falou: mas tu não tem como necessidade? Eu falei: tem. Só que eu não posso deixar, porque daí eu fiquei pensando: se esse cara bate foto com os irmãos aqui, o Turu está aqui na porta, lembra de mim? Dá um votinho, vou me amarrar com esse cara. Eu estou fora, né? Estou fora. Falei: não, me deixa de fora, que você não vai dar certo. Então tive que renunciar às 10 cestas lá e não peguei. Continuando, verso 22: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Ou seja, desde que for para varrer, desde que for para limpar a igreja, desde que for para descer o copo da água, qualquer coisa que você for fazer, faça de coração, não como para o pastor Fabiano, não a homens, mas como se fosse para Deus. E isso aqui não está falando só de obra, aqui está falando de estilo de vida. Se você pegou um emprego, faça com zelo, não como para homens, mas como ao Senhor. Porque as pessoas, quando não falam assim, por exemplo, a irmã Elisandra é funcionária aqui, a irmã Elisandra é funcionária.
funcionária. Só que a irmã Elisandra não dava exemplo como funcionária. Aí um dia o chefe da igreja, o líder da Elisandra, entra na igreja. E a Elisandra está aqui cantando, aleluia, glória. E o líder, me deu o maior trabalho na igreja e é evangélica. Escândalo. Então aqui não está falando só de obra, aqui está falando de estilo de vida. O cristão, ele não consegue dividir igreja e mundo. Por quê? Porque ele é uma coisa só. Ele é cristão na igreja e é cristão no mundo. O evangélico não. O evangélico, ele é cristão só no domingo, nos dias de culto do dia de semana, mas fora você nem sabe que é crente. Por quê? Porque como ele se conduz, não parece ser cristão. Aí vai continuando dizendo, 24 agora, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Tipo, mas se alguém escandalizar, ou se alguém se comportar ao contrário do que é para ser um cristão, se comportar como evangélico, irmão, você vai dar ruim para ti. Com agravo receberá. Por isso você vê tanta gente, irmão, dentro da igreja, doente, depressão, pessoas com enfermidade crônicas. Porque se você for ler o livro de Salmos, a gente vai estudar o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é ótimo para batalha espiritual e também para identificar coisas, doenças da alma. A Bíblia diz que o pecado, ele chega a secar os ossos. A minha iniquidade secou meus ossos. Ou seja, o cara ficou doente porque ele pecou. Por isso que às vezes alguém olha assim, fulano lá está passando por uma luta, será que não é pecado? Quando que eu consigo saber se isso tem no ambiente? Depende. Se o ambiente aonde está não está caindo pasto fresco, está pregando o que o povão quer, essa igreja é doente. A igreja está cheia de pessoas inchadas, porque não tem saúde. Uma igreja que não tem saúde, ela não tem estrutura, não tem. O crente, irmão, que não tem fome pela palavra, ele não tem. O evangélico, ele não tem estrutura na palavra, não tem estrutura emocional. Se você pegar uma laranja, tu espremer ela, espremer, vai sair suco de quê? De laranja, certo? O cristão, se você espremer ele, vai ser o quê? É cristão. Quando espremeram Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi como para a cruz. Alguém lembra? Como um cordeiro, como uma ovelha muda. Jesus. Estevão, nós vamos chegar em Estevão em Atos, que foi o primeiro mártir a morrer pelo Evangelho. Cristão, enquanto apedrejavam ele, alguém chegou perto dele para ver se ele esgajavam, se ele xingava, e ouviu ele agonizando dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Não coloque sobre eles esse pecado. Porque Estevão foi esmagado, mas o que saiu dele? Misericórdia, mansidão, benignidade, que é fruto do Espírito Santo. Aperta o evangelho para tu ver se sai. Fecha o evangelho na rua de carro para tu ver. Filho de Belial! Então há uma diferença gritante, irmão, entre evangélico e cristão. Duas coisas totalmente diferentes. Mas deixa eu ver. Para encerrar, Filipenses capítulo 18, 20. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse agora, também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o próprio vento, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, ele está falando de crentes. Se
Se você ler em casa depois Filipenses 3, é a última carta do apóstolo Paulo, depois de 20 dias ele é morto, é a última carta dele, e ele está falando de crente, ele não está falando de inimigo da cruz de fora, ele está falando dos crentes mal ali, são inimigos da cruz. Aí ele continua dizendo: fica esses camaradas que usam o nome de Cristo, dizem que é crente, mas não dão um testemunho. Eles vivem do próprio umbigo, do próprio ventre, só cuida deles mesmos, não evangeliza, são rebeldes, não obedece, não faz nada do que está na Bíblia, faz o que eles acham. A glória deles é segunda confusão para eles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, ou seja, se Deus não prosperar, então não vai ficar com Deus. Aí verso 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para se conformar que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, segundo o seu eficaz de poder se sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, se eu sou cristão, eu me sujeito a todas as coisas. Estou sujeito a ser perseguido. E eu não posso ficar triste por isso, porque a perseguição é sinal que eu estou no caminho certo. Se Satanás está levantando alguém para te perseguir, levanta a mão para cima, compra uma caixa de foguete e diz: aleluia. Se estão pisando no teu carro porque você é cristão, glória a Deus, agora experimenta ser evangélico. Tu não vai ter perseguição. Não vai ter. Cristão tem, porque cristão ele é diferente. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Por que Deus está curando essa geração? Deus está levantando. Você pode ver, irmãos, Deus está fazendo um movimento, está levantando muita igreja pequena, né? Glória a Deus. Vamos se levantar, vamos orar então. Finalmente acabamos o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E Deus vai nessa. Eu e a Zana, a gente estava essa semana sonhando, não chegamos a sonhar. Nós vamos fazer uma sopa para vocês hoje. Mas aí não deu certo, não deu certo no final do mês. Eu falei para você, vamos fazer uma sopinha, a gente acaba mais cedo, uma sopinha bem quentinha no final, do cabelo assim. Aí eu ia fazer a selfie, porque vocês não vieram, perderam a sopa, mas acho que eu corro outros nomes aí. Glória a Deus. Então, querido, guarda no teu coração, Deus te quer como cristão. Cristão vive o reino de Deus e o propósito de Deus para nossas vidas. Ou seja, não deixa a tua vida virar uma rotina, não deixa. Se tu vê que a tua vida está religiosa, está virando uma rotina, quebra ela, dá um jeito. Porque a gente não se desvia de um dia para o outro. Satanás primeiro bota uma sementinha. Hoje tu não ora, amanhã tu deixa para depois. Depois você já não quer mais ler a Bíblia. Daqui a pouco, quando você vê, irmão, você está parado. Dia 1 é quando? Sábado, né? Amado, dia 1º, grava essa data. Nós vamos começar em junho. A maratonar. Saiu? Maratonar. É isso? É isso aí. É isso aí que mata aqui. A Bíblia, tá, irmãos? A gente vai começar então sábado. Daí, a gente vai usar o grupo oficial da igreja mesmo, tá? É um capítulo por dia. Daí assim, ó, você leu, o que você vai fazer? Eu vou fazer ali uma fichinha de vocês. Aí você vai pegar, é um capítulo por dia. Vamos ler lá um capítulo por dia. É no horário que você puder. Você vai ler o capítulo, bate uma foto e joga lá no grupo. Eu falo, ó, antes dela leu o capítulo, vou botar lá. Né? Se a gente ler um capítulo por dia, em um ano a gente consegue ler a Bíblia toda. E a gente vai ler todo mundo junto. Pouco bom, né? Daí, a cada final do dia, eu vou estar fazendo, eu faço um videozinho rápido, rasteiro, resumindo o capítulo que você leu, porque às vezes você não entendeu. Aí você pode mandar pergunta para mim, não precisa nem ser no grupo, pode mandar lá no particular. Pastor, eu li tal passagem lá, mas eu não entendi, o que quer dizer isso aqui? Aí a gente explica para cada um no particular. Assim você vai ler a Bíblia toda em um ano e ainda a gente vai explicando aquilo que você não entender. Olha que coisa boa, você vai pegando nas terças, livro por livro, e ainda a Bíblia inteira em um ano.
Vai ser uma bênção, porque quanto mais a gente lê, mais vontade a gente tem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor, que saiu da sua casa, enfrentou esse frio, Senhor, para estar aqui. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pela vida de cada um. Agora eu te peço, Senhor, dá um feriado abençoado a cada um de nós. Pai, abençoa cada um de nós segundo a tua vontade e teu querer, que tu venha abrir as comportas do céu para o teu filho, para a tua filha. Coloca anjos, Senhor, em volta dessa família, na volta para casa. Cuida o deitar, o levantar, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que não vem de ti na vida dessa família, venha cair por terra hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito estejam convosco. A igreja diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Juntos somos mais fortes. Amém? Não sai, será o cheiro do teu nome.